Olá, meu nome é Nuno Ribeiro e sou um dos 3 autores do novo projeto ADN, Aprende a Descobrir a Natureza. Este projeto é constituído por um manual em 2 volumes, por um caderno do aluno, pelo dossiê do professor, uma aplicação exclusiva do ADN e a plataforma Aula Digital. E em todo este material nós conseguimos acompanhar o trabalho dos nossos colegas, desde a planificação das aulas até a avaliação das aprendizagens. E nós sabemos que, quando estamos a falar de alunos do 7º ano, é muito importante motivá-los para a nossa disciplina. Exatamente por isso é que, desde o início, este manual foi pensado com imagens muito apelativas, não só imagens reais e de grande dimensão, que fazem com que, cada vez que o aluno vir a página, vai ficar admirado e vai ter aquele fator uau nessas mesmas imagens, como também esquemas de grande dimensão, e ilustrações que são efetivamente impactantes nesse sentido e que mostram vários pormenores. E as infografias, por exemplo, são muito claras e explicativas por si só e, de algum modo, contextualizam muito bem todos os conteúdos que nós estamos ali a passar aos nossos alunos. Temos vulcões, temos o ciclo das rochas, temos muitas outras infografias que eu realmente convido os vários colegas a verem e a verem com mais atenção quando tiverem o manual consigo. Além disso, uma coisa que nós fizemos desde o início foi valorizar o património geológico português. É exatamente por isso que o Ilhéu de Vila Franca está na capa do nosso primeiro volume e ao longo do manual temos muitas imagens de grande dimensão, de vários apontamentos geológicos de interesse nacional e internacional, diga-se também, que são usados para iniciar certas temáticas e são usados para explorar, obviamente, todos estes conteúdos. Nós temos no nosso país muitos pontos de interesse geológico interessantes e devemos valorizá-los e achamos que este é o sítio certo para fazê-lo e para que os alunos percebam que a geologia não se faz só do outro lado do oceano ou no outro lado do mundo, mas sim que se faz cá e cá há muitos pontos de interesse geológico. Este manual foi pensado para fomentar a autonomia dos alunos e para os auxiliar a percorrerem um ciclo de aprendizagem por capítulo. O percurso de aprendizagem inicia-se com uma abertura da unidade que visa aferir não só o que os alunos sabem sobre esse assunto, mas também como um objeto de motivação para a aprendizagem que irão fazer ao longo dessa unidade. Depois do exercício anterior, o aluno irá abordar a temática do capítulo respectiva, consultando uma questão-problema onde irá compreender o grande objetivo a atingir no capítulo, e essa questão-problema é depois desenvolvida com um conjunto de exercícios apoiado por realidade aumentada para o aluno ser motivado para os restantes elementos do capítulo. O arranque do capítulo é apoiado por um conjunto de objetivos e também por conceitos-chave que o aluno deverá compreender ao longo do desenvolvimento da temática respectiva. O manual é apoiado por um texto claro e rigoroso, sempre com uma questão-problema em aproximadamente cada dupla página, e quando surgem pela primeira vez os conceitos-chave do capítulo, esses conceitos-chave surgem em negritos e assinalados, como o próprio nome indica, por uma chave. Para auxiliar a compreensão dos alunos do conceito-chave, por vezes apresentamos a origem etimológica das palavras. De modo a desenvolver as competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, apresentamos diversas rúbricas, como por exemplo Ciência Agora, com curiosidades e inovações científicas para fomentar o interesse pelos conteúdos. A abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente também está bastante presente no manual, de modo a ir ao encontro do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. No final do capítulo, fecha-se o ciclo de aprendizagem com a retoma da questão essencial. Uma das últimas secções do manual designa-se Organiza o que aprendeste. Nesta secção, o aluno deve retomar a questão inicial, apresentamos uma proposta de solução para essa questão e, para além disso, no percurso de autorregulação das suas aprendizagens, voltar a consultar as afirmações que classificou como verdadeiras ou falsas na abertura do capítulo e verificar se mantém ou não a sua opinião. O capítulo conclui com a rúbrica Verifica o que aprendeste. Esta rúbrica inclui um conjunto muito diversificado de exercícios e sempre que o aluno tiver dificuldades em algum exercício, poderá consultar as páginas respectivas onde está a informação que poderá auxiliá-lo a dar a resposta à questão colocada. O manual inclui ainda o recurso Caderno do Aluno para apoiar o aluno no seu estudo autónomo e este recurso inclui fichas de resumo, fichas de trabalho por capítulo, fichas de avaliação por unidade e uma ficha de avaliação global.
Todas estas fichas incluem exercícios muito diversificados e são profusamente ilustradas. Para além disso, no caso do recurso que será disponibilizado aos professores, são apoiadas por propostas de soluções. Incluímos também um conjunto de modelos de 8 estruturas geológicas em cartolina que poderão ser utilizados em aulas práticas para os alunos modelarem as principais estruturas geológicas que são apresentadas ao longo do seu percurso de aprendizagem. O nosso projeto, ADN, é também diverso nas propostas de trabalho. Além das rúbricas que já falamos anteriormente, temos também algumas espalhadas por todo o manual que promovem outras competências e que promovem, por exemplo, a interdisciplinaridade com algumas disciplinas. Neste caso, temos o cruzamento de saberes entre ciências e história, mas ao longo do manual temos com físico-química, com matemática, com português, etc. Temos também rúbricas de literacia científica, escreve com ciência. Nestas pequenas rúbricas nós pedimos aos alunos que escrevam textos onde fazem referência, onde pesquisam, onde imaginam algo relacionado com o tema que se está a desenvolver. Temos também, ao longo de todo o manual, atividades práticas, que não são as atividades normais, ou seja, são atividades práticas, são originais, são diferentes, e nós consideramos que poderão ser, no futuro, os novos clássicos. Atividades muito simples, com poucos recursos, pode ser usado em qualquer escola, foram pensados para ser usados de uma forma variada e tem também estes recursos filmados na parte digital para as escolas que não as possam realizar. Estas atividades práticas e mesmo outras rúbricas ao longo do manual, muitas vezes têm aplicas inseridos nelas, pequenas questões que ajudam ao aluno a entender melhor e a monitorizar as suas aprendizagens. Além disso, ainda há rúbricas que desenvolvem o pensamento crítico e a resolução de problemas, isto tudo em linha com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Este manual foi também pensado considerando o trabalho dos professores. Nós sabemos que o trabalho dos professores é difícil, há alturas em que estamos todos sobrecarregados, e então este manual tenta responder a essa necessidade. Ou seja, fornecer conteúdos e fornecer recursos para que o professor consiga estar de uma forma mais simples na sala de aula e que o trabalho esteja facilitado. Foi essa a nossa ideia. E que esse trabalho facilitado seja adaptável a cada escola, a cada turma, a cada aluno. No manual do professor, além de tudo o que existe no manual do aluno, existe uma banda lateral que tem as aprendizagens essenciais, tem a ligação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, tem informações adicionais, tem sugestões metodológicas, tem propostas de resolução dos exercícios e ainda tem remissão para outros recursos do projeto, permitindo ao professor poder organizar a sua aula. Por exemplo, se ficar com excesso de tempo na aula, poderá usar mais um recurso. O dossiê do professor, por sua vez, tem um manancial de recursos que acompanham o professor em qualquer momento do processo de ensino-aprendizagem e ao longo de todo o ano. Tem desde as planificações do início do ano, tem fichas de avaliação com vários graus de dificuldade, tem questões de aula, tem rúbricas de avaliação, tem fichas de apoio ao desenvolvimento das competências do perfil, tem ciência e cidadania, tem propostas de DAC, tem fichas de recuperação, tem fichas de ampliação das rúbricas do manual, permitindo ao professor usar estes recursos de uma forma flexível e adaptá-los à sua turma. Estará tudo também disponível de forma digital para que possa ser alterado pelo professor e tornado seu. Aqui temos um exemplo de uma ficha de avaliação de grau mais difícil e aqui uma ficha de avaliação, a mesma ficha de avaliação, num grau de dificuldade mais simples. Como podem ver, na primeira existia mais respostas de desenvolvimento, aqui nesta, muito mais respostas verdadeiro e falso e de escolha múltipla. Isto permite ao professor adaptar os testes e as fichas de uma forma inclusiva a todos os seus alunos. Temos também fichas de desenvolvimento das competências do perfil dos alunos e temos também fichas interligadas com a cidadania. Neste caso, temos aqui os recursos e os plásticos no mar, associada aos recursos, e tentamos desenvolver competências
isto de uma forma simples, ou seja, o professor pode interligar-se com o projeto de cidadania, pode interligar a disciplina e os conteúdos das habilidades essenciais com o PASEL, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Temos também fichas de ciência inclusiva. Neste caso temos aqui uma ficha para pintar, em que temos o vulcão e o ciclo das rochas para pintar. Temos escolhas múltiplas com imagens para alunos com graves dificuldades, com graves até problemas cognitivos, por exemplo, e que estejam na aula, como acontece em muitas escolas. Temos também, por exemplo, atividades para alunos invisuais, ou seja, tentamos abranger neste projeto uma grande diversidade de recursos que possam ser aplicados na maioria das turmas e possam abranger o maior tipo de alunos. Um manual do século XXI não se esgota na sua forma física. Ou seja, este manual não é obviamente exceção. Ele existe em forma digital, ou seja, pode ser explorado no seu PC online ou offline e ter acesso ao mesmo conteúdo que existe na sua forma física. Mas, além disso, tem muitos outros recursos digitais que lhe estão associados. E se esses recursos digitais já eram importantes antes de tudo isto que nos aconteceu no último ano, após este período de pandemia e de ensino à distância, acho que todos nós conseguimos perceber quão importante é termos acesso a recursos digitais que sejam relevantes e que sejam didaticamente pensados para serem usados em sala de aula, tanto na sala de aula física como em ensino à distância. Nesse sentido, nós temos vários recursos, mas temos um recurso que é exclusivo deste mesmo projeto. Temos uma aplicação para smartphone, que se chama ADN7, e que, no fundo, permite explorar de forma diferente e bastante inovadora páginas específicas do nosso manual. Ou seja, está associada a páginas específicas do manual. Nós, se usarmos essa mesma aplicação, vamos conseguir ler essas páginas e vai despoltar em realidade aumentada conteúdos exclusivos, desde modelos, como neste caso, de um T-Rex, a fotos 360, a vídeos 360, temos muitos outros conteúdos que estão embebidos nessa mesma aplicação e que são usados em diferentes momentos para, novamente, motivar os alunos e para fazer com que eles fiquem ainda mais fascinados pela natureza, este fascínio pela natureza. Além disso, temos mais de 200 recursos digitais diferentes, alguns para apresentação, outros para avaliação e para, no fundo, testar diferentes conteúdos. Um dos mais importantes é, efetivamente, as visitas de estudo virtuais. Ou seja, nós fomos aos locais de vários geoparques nacionais recolher fotos 360 e, no fundo, combinamos essas fotos para criar visitas de estudo virtuais a geoparques nacionais que permitem, novamente, explorar de forma prática, como se lá estivéssemos quase, ou seja, em ambiente imersivo, esses mesmos locais. Temos muitos outros recursos para a apresentação, obviamente as apresentações PowerPoint, temos 40 apresentações PowerPoint diferentes, mas isso deixo também ao vosso cargo para explorarem devidamente e com o devido tempo quando tiverem acesso a este material. A nível da dita aplicação, temos aqui vários recursos. Os mais interessantes acabam por ser aqueles que envolvem ativamente os alunos, não só os simuladores, em que eles vão simular ou vão usar os simuladores para testar diferentes hipóteses em ambiente experimental nesse mesmo sentido, como também os exercícios de aplicação com feedback imediato que permitem ao aluno testar ao longo do seu percurso educativo os vários conteúdos. A avaliação estende-se, obviamente, também ao professor, ou seja, temos recursos que são para avaliação e que permitem ao professor avaliar de forma direta os alunos ou de forma quase instantânea, porque se os alunos fizerem estes testes online, obtêm essa informação, esse relatório, quase de forma imediata e, assim, agilizamos um processo que às vezes se torna altamente moroso quando temos muitas turmas ao mesmo tempo. Além disso, os alunos têm acesso à Aula Digital Smart. O Aula Digital Smart é uma aplicação em si mesma que não só dá acesso a vídeos sobre as várias temáticas de sétimo ano, como também permite que os alunos testem os seus conhecimentos e, no fundo, possam aprender em qualquer lado e é algo a que eles se acostumaram cada vez mais a usar os seus smartphones e, como tal, devemos também ir de encontro a essa necessidade que se criou. Quando nós falamos em ADN, estamos a falar efetivamente de um manual com estas características, ou seja, estamos a falar de um manual que é visualmente apelativo, que acompanha o trabalho do professor do princípio até ao fim, do mesmo modo adapta-se a vários tipos de alunos, a várias tipologias de alunos e acaba por ser um manual que tem todas estas vantagens que estão aqui
e que, de algum modo, vai ser muito útil em sala de aula, porque responde às várias necessidades que se vão criando no dia-a-dia de uma sala e de uma turma. Lembrem-se apenas que nós estamos perante um manual novo, mas que é constituído por vários materiais. Desde o manual, que está dividido em 2 volumes para facilitar o dito transporte e até a forma como é manuseado em sala de aula. O caderno do aluno, que tem uma parte para eles, no fundo, estudarem e, ao mesmo tempo, outra para irem aplicando conhecimentos, como vimos. Tem o dossiê do professor, onde tem todo aquele material que vai acompanhar o vosso trabalho do momento da dita planificação até o momento final da avaliação. Tem uma aplicação exclusiva, a ADN 7, e tem a plataforma Aula Digital, que está disponível com todos aqueles recursos que fomos falando e que vos convido a explorar devidamente para perceberem que não é só quantidade, mas sim também a qualidade que está impressa nesses materiais. Deixo-vos apenas com este pensamento, não é? Ensinar está no nosso ADN, sabemos também que está no vosso ADN, e este manual o que pretende é ser o facilitador desse mesmo ensino e levar de modo bastante prático a natureza e o mundo natural aos alunos e, no fundo, fazer com que eles partilhem deste fascínio que todos nós sentimos pela biologia e pela geologia de um modo prático, de um modo bastante efetivo em sala de aula e mesmo fora dela. Convido-vos a ver a exploração de 3 recursos específicos, só para perceberem efetivamente como é que eles podem ser usados em sala de aula e, desse modo, também percebermos que estamos perante recursos diferentes ou diferenciadores e que vão certamente motivar não só os colegas como os vossos alunos para estas temáticas. Um dos principais recursos do manual são as infografias para apoiar o vosso trabalho. As infografias consistem em imagens acompanhadas por um texto claro e rigoroso, mas também consideramos que simples para todos os alunos o conseguirem compreender. As infografias partem de uma imagem principal, a partir da qual emergem elementos, como imagens e pequenos textos, que vão desconstruindo o significado da imagem principal. Por exemplo, no caso desta infografia, podem observar, a partir de um dinossauro, os diferentes tipos de fósseis que o constituem, e isto consideramos que irá facilitar a aprendizagem dos alunos sobre esta matéria. Todas as infografias são também acompanhadas por muitos exercícios de aplicação. Os simuladores em geologia são muito importantes porque permitem aos alunos, muitas vezes, compreender processos que demoram muito tempo e que são quase invivíveis ao olho nu. Este simulador, o simulador de atividade vulcânica, tenta fazer com que os alunos façam a ligação, que nem sempre é visível para eles, entre o tipo de magma, entre a viscosidade do magma e o tipo de aparelho vulcânico que se forma, entre o tipo de erupção vulcânica. Sim, este simulador é muito simples, corre em telemóvel, corre também na maioria dos computadores e, por isso, pode ser explorado individualmente pelos alunos no seu telemóvel, por exemplo, pode ser explorado em casa, pode ser explorado à distância, ou pode o professor decidir de o apresentar no projetado e explorar com a turma este simulador. Associado a este simulador existe uma ficha de trabalho em que o aluno vai registando tudo o que faz, ou seja, vai registando as observações e os dados que este simulador lhe vão dar. Então, a utilização é muito simples. Neste caso, pede o tipo de viscosidade de magma. O aluno, por exemplo, seleciona elevada e faz simular a atividade vulcânica. A partir deste momento, o simulador faz a criação do vulcão, do aparelho vulcânico, e aqui ao lado o aluno pode verificar a composição química, a temperatura e as características da erupção. Com estes dados, o aluno vai preenchendo a sua ficha e permite-lhe depois, no fim, inferir esta ligação. Vou demonstrar ainda os outros tipos de erupção, neste caso fazer reiniciar ao simulador. Vamos ver, por exemplo, o intermédio. Repararem aqui, a formação do vulcão é similar, mas intercala fenómenos efusivos, ou seja, onde a lava escorre, com fenómenos mais explosivos, onde há, sobretudo, piroclastos. E por isso aqui informa que o cone vulcânico é formado por as camadas alternadas de lava e piroclásticos. Aqui, na composição química, aqui a temperatura, aqui as características da erupção, ou seja, aqui neste simulador, a partir do tipo de magma,
o aluno consegue chegar à composição química, à temperatura e às características do vulcão. Para finalizar, temos ainda o reduzido, a viscosidade bastante reduzida, e vamos ver então a formação de um vulcão efusivo, um vulcão com um cone muito mais largo, muito mais baixo, e novamente aqui de lado temos as características do magma, temos a temperatura do magma e temos as características da erupção. Através deste simulador articulado com a ficha de trabalho, os alunos vão ser levados a pensar e a descobrir por si próprio esta ligação que nem sempre é aparente. E por isso consideramos que é algo que é muito usável na sala de aula, é bastante motivador para os alunos, permite trabalho individual, trabalho em grupo, permite o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos. É algo que é bastante apelativo e bastante importante para a sala de aula. Espero que tenham gostado. A realidade aumentada é uma tecnologia que nos permite sobrepor objetos virtuais à realidade. E isso é feito através de dispositivos com ecrã, como por exemplo os nossos smartphones, e neste caso concreto, no nosso projeto, é exatamente assim que se exploram os conteúdos em realidade aumentada. Bom, há vários recursos que estão aqui associados, todos eles estão associados às páginas iniciais de cada capítulo, de cada um dos 13 capítulos, e temos aqui recursos muito variados, desde imagens e vídeos 360, temos modelos 3D, temos vídeos que no fundo vão complementar o exercício que está em cada uma dessas páginas. De notar que todo este conteúdo digital está disponível através da plataforma Aula Digital para os vários colegas que assim pretendam e queiram usar, e estão disponíveis exatamente para que possam usá-lo projetando esses mesmos modelos ou essas imagens, ou seja o que for, e explorando em grupo turma. Obviamente que, através da aplicação exclusiva ADN7, podem explorar esses mesmos recursos em realidade aumentada e, desse modo, conseguem explorá-los tanto naquele local e pensar nos alunos também em casa enquanto estudam e podem, desse modo, explorar bem mais à vontade e de forma mais interativa aquilo que está em cada uma destas páginas. Vamos ver então dois exemplos concretos. Eu estou neste momento na abertura do nosso capítulo 4.1, os fósseis e a reconstituição da história da Terra, e aqui temos um exercício que é sobre o T-Rex. E o que se pretende é que o aluno, olhando para uma imagem de um esqueleto e para a reconstituição 3D desse mesmo animal, consigam perceber o que é que está no esqueleto, que possa dar informações sobre aquilo, para que, no fundo, possamos perceber que a reconstituição fóssil é feita, muitas vezes, recorrendo a provas indiretas de que o animal era mesmo assim. E, como tal, envolve alguma especulação, como sabem. O que nós fazemos é, usando a nossa aplicação, ele vai ler esta página e rapidamente conseguimos perceber que temos aqui o nosso modelo de um T-Rex que está animado, ou seja, passamos de uma imagem estática de uma reconstituição 3D de um animal para uma animação em que o animal parece que está vivo e que está aqui a olhar para nós. E nesse sentido acaba por ser uma experiência mais rica para o aluno. Como digo, não é essencial para resolver estes exercícios, nada depende da realidade aumentada. A realidade aumentada acrescenta uma nova camada de interatividade e de interesse e de motivação, digamos, para os nossos alunos resolverem estas mesmas atividades. Passando então para outro capítulo, neste caso para o 3.5, para a atividade sísmica, quando nós fazemos exatamente o mesmo e lemos a página, o que vamos ter é acesso a um vídeo 360 que nos põe numa sala que vai ser afetada por um sismo. E, nesse sentido, o que nós vamos ver aqui é, efetivamente, o sismo a ocorrer, vamos ver tudo a tremer e o aluno tem a oportunidade, de forma segura, de experimentar algo que não é muito comum no nosso país, felizmente, pelo menos não na parte continental do nosso país, que são os sismos. E, no fundo, como este exercício pede para que eles proponham uma definição de sismo e também para indicar efeitos do sismo observáveis e, eventualmente, riscos para as populações que são afetadas por sismos, o facto de eles experimentarem em primeira mão, novamente, de forma imersiva, mas segura, esse mesmo fenómeno, vai fazer com que eles possam perceber melhor aquilo que está em causa quando se faz algo, ou melhor, quando há um sismo a ocorrer nesse mesmo local. Bom, isto são apenas dois exemplos. Como eu digo, temos mais 11 exemplos associados a mais 11 aberturas dos 13 capítulos totais. E, nesse sentido, o que eu vos convido é que, realmente, quando tiverem acesso ao manual, façam o download da aplicação ADN7 e usem essa aplicação, explorem estes recursos e percebam, efetivamente, quão interessante pode ser e exatamente o que é que isto aporta de bom
para as nossas salas de aula, seja em sala de aula mesmo, seja quando os alunos estão em casa, para explorarem e vivenciarem de outro modo os nossos conteúdos. Resta-me apenas agradecer, em nome da equipa de autores, e, no fundo, convidar-vos a explorar melhor estes componentes todos, indo ao website www.adn7.asa.pt, onde poderão explorar com mais cuidado e com mais atenção todos estes componentes que nós hoje vos mostramos. Novamente, muito obrigado e lembrem-se, ensinar está no nosso ADN.